Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aí dando início à nossa live das segundas-feiras, aguardando aí as pessoas chegarem, aparecerem. Boa noite, Lúcia. Sejam bem-vindos. Isso, boa noite. Quem está chegando, Adriana. Renata chegou, tem uma pessoa aqui que eu não conheço, Taíreaba, Nilton, o pessoal está chegando aí, boa noite a todos, espero que vocês estejam ouvindo bem aí, que a conexão esteja boa, que a recepção de vocês esteja boa, e hoje nós vamos falar, como vocês viram lá na chamada do Story, boa noite, vamos falar sobre a solidão, né? Sobre solidão. E deixando aí aberto, né, para quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer colocação, eu tenho certeza que é um tema aí que diz muito respeito à vida aí de todos nós, né? Cada um aí vai se encaixar de acordo com a sua própria realidade, com a sua própria situação. Mas é um tema muito comum, né? Muito presente mesmo a questão da solidão. E eu decidi falar sobre isso. Um dia desse, atendendo uma paciente, ela estava comentando como que as pessoas hoje conseguem, né? Companhias, contratando, né? Essas companhias. Não é só um contrato para uma vivência sexual, não, é contrato mesmo de companhia, né? Eu até nem sabia disso hoje. Tem pessoas que se oferecem mesmo para serem contratadas até por ano. Por ano. Para ser companhia, tipo namorada, tipo, vai ser apresentada como namorada, como esposa, ou como esposo, enfim. Boa noite, Marli, boa noite, Malu. E isso é para que a pessoa tenha alguém com quem viajar, alguém para apresentar, enfim. Claro que não estou aqui para condenar nem criticar ninguém, as pessoas que fazem isso, mas me chamou a atenção, por isso que eu pensei justamente em falar sobre solidão, porque existe aí nessas pessoas uma sensação de falta, que muitas vezes existe em nós aqui também, apesar de podermos estar junto com outras pessoas, às vezes você vai perceber essa sensação de falta em você quando você realmente fica só, num divórcio, numa separação, num luto, numa mudança, por exemplo, de escola, numa mudança de cidade, numa mudança de uma situação qualquer, na pandemia, né? A pandemia mostrou muito isso, a nossa solidão interior, quando as pessoas começaram a ter que se isolarem, né? E muitas ficaram sem ter contato com ninguém. Tínhamos contatos virtuais, mas não contatos presenciais. E para muitas pessoas isso gerou um sofrimento muito grande. Mas é preciso que a gente comece a perceber aí que estar solitário não significa estar sozinho. Tem pessoas... Estou tocando aqui o celular. Tem pessoas que estão com pessoas à sua volta, se sentem solitárias, e tem pessoas que não estão com pessoas à sua volta e não se sentem solitárias. Então a solidão, ela tem muito a ver com um estado de espírito da pessoa. É claro que nem sempre ela vai se manifestar quando você tem pessoas ao seu redor, porque muitas vezes você se ilude com essas pessoas, né? Você se ilude com essa companhia. Mas muitas vezes são nessas situações de isolamento que você vai perceber o quanto você se sentia sozinho. E essa questão de você se sentir sozinho, né, passa muitas vezes por uma baixa autoestima, né?
a pessoa ela não se sente segura para estar com outros. Aliás, esse é um relato que eu escuto com uma certa frequência, né, nos atendimentos, pessoas que evitam estar com outras pessoas porque não se sentem seguras, não se sentem seguras com a própria aparência física, não se sentem seguras com a capacidade de manter diálogos, né? Essa é uma queixa que ocorre com alguma frequência, né? Pessoas que têm dificuldade de manter diálogos, se sentem deslocadas nos grupos, então e acabam se isolando e ficando fechadas. A gente hoje tem a psicologia hoje, ela coloca a solidão como uma possibilidade de ser patológica. Não existe essa classificação no CID. No CID. O CID-11 eu não tenho certeza, mas no CID-10 não tem. O CID-11 já está em vigor, eu preciso até ver. Mas não existe, tá, da solidão patológica. Mas existe uma solidão que é considerada patológica quando ela gera realmente um estado que talvez fosse mais depressivo do que propriamente de solidão, né? Então, são pessoas que, por exemplo, muitas vezes chegam em casa, não conseguem ficar em silêncio, não conseguem ficar consigo próprias, e aí liga a televisão, liga som, está sempre fazendo barulho, está sempre precisando daquela sensação de movimento ali ao seu redor, porque elas muitas vezes não conseguem ficar com elas mesmas. E é importante a gente perceber isso, porque são nuances de um estado solitário que nem sempre você percebe. São pessoas que se submetem muitas vezes a relacionamentos ruins, por medo de ficar sozinha, então se rendem ali a opressões, se rendem ali a dominações, a situações abusivas, a relacionamentos tóxicos, porque elas têm medo de ficar sozinhas, porque no fundo elas já são solitárias, tá? É importante dizer isso, que o estado de solidão, esse estado, ele é inerente à própria pessoa, né? Essa pessoa, ela já tem isso dentro dela, ela sente, então ela pode estar sozinha, ela pode estar acompanhada, e ela se sente assim. A gente vai ver isso um pouco nos signos, na astrologia. Por exemplo, as pessoas de aquário, que são pessoas muito comunicativas, pessoas que participam muito dos grupos, no fundo são pessoas que se sentem solitárias, né? Pessoas que têm aquário, o sol em aquário, o ascendente em aquário, até mesmo a lua em aquário, claro que não tem tanta força, mas até mesmo a lua em aquário, são pessoas que estão inseridas no grupo. O aquário, os aquarianos é um signo das amizades, mas elas têm uma sensação de solidão. Já as pessoas de Áries não. As pessoas de Áries, elas ficam sozinhas, elas preferem ficar sozinhas, elas gostam de ficar sozinhas. Elas não se importam. Então a gente vai vendo aí que isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E não tem uma definição clara de quem é só, de quem se sente só, de quem vive a solidão ou não. Vamos lá, vamos passear um pouco por isso aí, né? Eu sempre defendo a ideia que a gente precisa se acostumar com o fato que nós somos seres solitários. No fundo, nós somos seres solitários. Eu acho que é talvez por isso que a solidão esteja tão presente, né? Nesse mundo aí moderno, de comunicações virtuais, de muita superficialidade, de muita materialidade, onde você deleta qualquer um, as pessoas acabam se sentindo mais solitárias, né? Mas nós, no fundo, somos seres solitários. Por quê? Eu vou dizer para vocês, porque ninguém nunca vai sentir como você sente. Nunca. Porque o sentimento é só seu. Se você parar para pensar, o que você pensa, o que você sente, o que você vive, a forma como você enxerga e percebe o mundo, ela é única. Por isso nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos, nós somos indivisíveis. Ninguém pode pegar uma parte nossa, por mais empatia que uma pessoa tenha, por mais sensibilidade que uma pessoa tenha, ninguém consegue pegar o outro, ninguém consegue absorver a forma como o outro sente. Então, nesse sentido, cada um de nós é um ser muito solitário, porque a sensação que você tem do mundo, ela é só sua.
Por outro lado, a gente percorre aí, do ponto de vista transpessoal, uma estrada evolutiva, uma história evolutiva que é só nossa. Ninguém vai ter uma história igual à sua. Ninguém tem um passado igual ao seu. Ninguém tem um destino igual ao seu. Então, se você parar para observar a sua existência sob essa perspectiva, você você vai se dar conta de que você é um ser solitário. É importante a gente perceber, conforme eu estava dizendo, que ser solitário não significa que você esteja vivendo a solidão. Essa solidão sofrida, essa solidão melancólica, essa solidão da falta, não significa. Você pode ser solitário, e, como o ariano, por exemplo, e se bastar. E é claro que isso aí passa muito por um estado de autoestima. Se você tem uma autoestima elevada, você vai ter muito mais chance de gostar de estar com você mesmo. Que não quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai fugir dos relacionamentos necessariamente, porque isso aí também já pode ser um outro quadro patológico, tá? Mas você vai lidar bem com isso. Quando você estiver com pessoas, você vai estar bem com pessoas. Quando você não estiver com pessoas, você vai estar bem com você próprio, sem necessidade de subterfúgio. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de estar sozinhas com elas mesmas, porque elas têm dificuldade de sentir a emoção que está dentro delas. Entende? Então o movimento externo, as pessoas, o barulho, são subterfúgios para que ela não se enxergue. E aí quando ela está consigo própria, que ela tem aquele silêncio que faz com que ela escute muitas vezes a sua própria dor reprimida, ela não suporta essa condição. E aí ela vai ligar a televisão, aí ela vai ligar o som. Nada contra ligar a televisão e ligar o som. O problema é quando você faz isso porque você não consegue estar com o seu próprio silêncio, consigo próprio, ouvindo as suas emoções, se percebendo nos seus pensamentos. Se perceber solitário, né, no sentido de estar só, não no sentido da solidão, se perceber solitário é muito importante. Não é à toa, né, que monges tibetanos passam às vezes 7 anos trancados dentro de uma caverna em processo de meditação. Não estou dizendo aqui que ninguém deva fazer necessariamente isso, mas não é à toa, por exemplo, que as pessoas que praticam meditação, elas se fecham dentro delas mesmas naquele exercício meditativo, porque é um exercício de ouvir a si própria, de ouvir as intuições da vida. É um momento que a pessoa está só, mas com certeza ela não deverá estar sentindo solidão, porque ela está buscando ali esse autoencontro. Então é muito importante que a gente perceba que estar só é uma coisa e se sentir em solidão é outra. Que muitas vezes você pode estar cheio de pessoas à sua volta e continuar se sentindo em solidão, né? Com aquela sensação de solidão. Então, essa sensação é um estado mais íntimo do que propriamente diz respeito ao contexto. Mas, normalmente, a pessoa vai descobrir que tem essa solidão quando ela se percebe sozinha, ela começa a se sentir inquieta. Não estou aguentando, não estou gostando disso. Aí é que ela vai se dar conta, puxa, eu sou uma pessoa que tem um sentimento de solidão. A Neolivelli está falando que eu consigo pensar melhor quando estou sozinho. Claro, né? Você consegue se concentrar mais, você consegue perceber a sua própria linha de pensamento, sem ser cortado, você vai fazer as suas associações. Por isso que os estados meditativos são tão importantes, né? Que você fica ali com você mesmo. Agora, existe uma pergunta que eu acho interessante a gente responder, porque eu estou defendendo aqui que o ser humano ele é solitário por natureza, tá? Uma solidão boa, que é a solidão da sua individualidade. Mas existe uma pergunta que é uma pergunta filosófica e psicológica muito antiga, que é se o ser humano é gregário ou não. O que significa ser gregário? Ser gregário significa ter um instinto de estar junto. Então, se o ser humano for gregário e ele tem um instinto de estar junto, veja bem, um instinto, isso aí na perspectiva psicanalítica tem uma força muito grande, porque o instinto é algo que é quase que inexorável, ele precisa se cumprir.
Então, se o ser humano for realmente gregário, ele vai ter que estar junto. Não tem jeito. É uma demanda que vai além da razão dele, que vai além dele. Freud não acreditava que o ser humano era gregário. Ele não acreditava que existisse um instinto gregário de estar junto. Ele acreditava assim que o ser humano ele construía ao longo da sua história pessoal, aquilo que ele chamou de romance familiar, ele construía esse estado de solidão e de busca por alguém. Então ele parecia gregário, mas não é gregário no sentido instintivo, tá bom? Então, na perspectiva de Freud, essa busca por alguém para que te complete seria uma neurose quase que coletiva, né? Não um instinto. Mas tem autores psicológicos e filosóficos que consideram a solidão como um instinto. Então, se ela for um instinto, o ser humano vai estar sempre buscando. Eu acho que não é instintiva mesmo, não. Eu concordo com Freud. Não acho que o sentimento gregário seja um instinto humano. Eu continuo achando como ele que o sentimento gregário é um sentimento que é fruto da construção, que faz com que você se sinta só, que você se sinta na dependência, na falta de alguém, e aí você vai buscar. Isso pode ter sido construído em relação com mãe, em relação com pai, porque são as construções básicas, né? O Freud vai falar muito e eu já falei isso aqui também, numa perspectiva transpessoal, o Freud vai falar muito no trauma de separação, que seria aquele momento do nascimento. Para muitas pessoas, esse trauma de separação, ele adquire um status traumático mesmo, né? Um estado reprimido. E aí, vou ver. E aí ele permaneceria como uma falta a ser completada. Então essa pessoa levaria uma solidão dentro dela mesma, estaria sempre buscando alguém que a completasse. E essas solidões são solidões mesmo, né? Agora estou até na dúvida do português. Essa solidão, ela é perigosa, porque muitas vezes faz com que você se torne refém de outras pessoas que você acha que vão sanar o seu vazio interior. O Álvaro está falando aqui, mas os grupos humanos surgiram também como defesa, assim como outros grupos de animais. Sim, então, por isso que o Freud ele não achava que essa vontade de estar junto fosse um instinto gregário, né? Fosse uma consequência das construções do ser humano. A necessidade de estar junto para se proteger, a necessidade de estar junto para acasalar. Então, essa necessidade de estar junto seria decorrente da própria fraqueza humana de não se bastar. Então, eu estaria sempre buscando outras pessoas para completar algo que falta nele. Então, nesse sentido, a solidão seria uma neurose. Tá? Seria uma neurose coletiva que se estabeleceria em diversos níveis. Eu concordo bastante com Freud nesse sentido. Mas eu acho também, como já defendi aqui, que existe um trauma de separação que vai além de tudo isso, que é aquele trauma de separação primordial, que eu já defendi, acho até na última live a gente falou sobre isso, na última ou na penúltima, acho que foi na penúltima, que é aquele momento que marca a saída do ser humano do reino animal para o reino hominal. Então ele deixa de estar inserido ali dentro de um contexto da natureza, totalmente planificado naquele contexto, e ele passa a ter consciência da sua própria individualidade. Quando ele passa a ter consciência da própria individualidade, ele percebe: eu existo e o outro existe fora de mim. Então esse outro que existe fora de mim, ele demarca uma distância entre eu e ele. E isso traz um sentimento de solidão. Tá? Isso traz um sentimento de vazio interior. O animal não tem isso. Normalmente não tem isso. Pode ser que alguns animais muito humanizados, né, que são tratados domesticamente quase como seres humanos, possam até desenvolver um pouco, mas normalmente o animal não tem. Porque o animal, como ele não tem consciência da própria individualidade, ele não tem consciência de que ele é um ser e o outro é um outro ser. Então ele não percebe a diferença. Para ele, tudo e todos são uma única coisa. É a sensação de plenitude que o ser humano perde no momento que ele deixa de ser animal para se tornar hominal. Então, nessa transição, ele ganha aí uma tendência a uma sensação de solidão. A Ana Oliveira está falando aqui, a necessidade de estar junto para buscar outros assuntos,
perguntas e respostas para algumas questões. Sim, sim, sim. Eu tô até lendo aqui uma coisa aqui, esse livrinho do Paulo Coelho. Eu até botei aqui, olha, eu falei assim, eu estava com a impressão que ia usar esse livro hoje, não é que eu vou acabar usando agora mesmo? É o Manual do Guerreiro da Luz. E tem uma hora aqui que o Paulo Coelho fala o seguinte, ele fala aqui, olha, eu vou ler esse trecho para vocês aqui, ó. Um guerreiro da luz não conta apenas com suas forças, mas usa também a energia do seu adversário. Isso que a Neo Vale está falando. Ao iniciar o combate, tudo que ele possui é o seu entusiasmo e os golpes que aprendeu enquanto treinava. À medida que a luta avança, descobre que o entusiasmo e o treinamento não são suficientes para vencer. É preciso experiência. Então ele abre o seu coração para o universo e pede a Deus para inspirá-lo, de modo que cada golpe do inimigo seja também uma lição de defesa para ele. Então ele está falando justamente aqui que esse guerreiro da luz ele vai descobrir um dia que estar com o outro traz para ele lições de aprendizagem, né? E aquilo que a gente já falou aqui, que é uma lei da biologia, que se aplica à psicologia, que se aplica à espiritualidade. Quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui. Quanto mais ele se abre, mais ele evolui, porque mais ele troca. Então, quando ele se abre para o mundo, né, existe essa troca, essa sensação de solidão vai deixar de existir. E aí a gente vai perceber uma outra coisa interessante, que na maioria dos casos, pessoas que se sentem muito com essa solidão melancólica, de tristeza, que essa solidão ela tem aspectos egocêntricos e até narcisistas, até narcísicos, porque essas pessoas acabam se fechando tanto, muitas vezes até por medo. Aliás, a gente vive hoje um momento da sociedade em que as pessoas têm medo de estar com os outros. Muitas pessoas têm muito medo. Deixam de sair, deixam de viver a própria vida, deixam de se relacionar, porque elas têm medo de estar com o outro. E nesse medo de estar com o outro, elas não interagem, elas se fecham, e o que acontece? Elas paralisam. Elas ficam estagnadas. E vocês sabem o que acontece com o rio quando uma parte da água fica parada num lugar ali, sem correr. Aquela água vai começar a gerar larvas, a gerar mosquitos, vai começar a gerar aqueles filhotinhos de sapo, me esqueci o nome, girinos. Por quê? Porque ela parou. É isso que acontece com a nossa energia quando você se fecha demais. E aí você entra naquele estado de solidão, uma solidão melancólica, e muitas vezes se torna doente realmente. Mas então, conforme eu estava falando, é isso que o Freud falou, dessa sensação de solidão vindo do trauma de separação da mãe. Eu vejo isso de uma maneira mais ampla ainda. Eu acho que é um trauma de separação que é profundo, que é da própria natureza humana, que é a sensação de estar separado do todo. E talvez o que o ser humano mais busque ao longo de toda a sua vida é recuperar essa sensação de plenitude com o todo. Então o ser humano faz isso quando procura uma parceira, quando procura um parceiro, quando procura um grupo social, quando procura uma religião para se conectar com o divino. No fundo, o ser humano está sempre procurando completar o vazio que existe dentro dele mesmo. Quanto maior esse vazio, mais a sensação dessa solidão presente dentro dele. Quanto mais ele consegue se completar, menor a sensação. Só que, veja bem, quando ele se completa com a presença dos outros, essa completude ela é ilusória, porque ela não é permanente. Porque o outro passa pela sua vida. Lembra que eu falei para vocês que nós somos seres solitários? Nós somos. As pessoas passam pela nossa vida, elas podem até durante essa passagem ocupar um pouco desse vazio, mas elas, em algum momento elas vão embora. Porque elas vão continuar seguindo o caminho solitário delas. Então, esse tipo de busca de saciar esse vazio interior, que seria um vazio neurótico, ele é defensivo, mas ele não resolve. A única forma que vai resolver esse vazio interior é retomar a sensação de plenitude que estava lá no reino animal. Só que a gente não vai voltar mais a ser animal.
Então a gente vai ter que encontrar uma forma de reconexão com o todo, que faça com que esse vazio interior cesse. Por isso que as religiões até tentam fazer um pouco isso, mas elas não conseguem porque elas até encaminham o processo, mas não conseguem finalizar o processo, porque elas estão muito baseadas em padrões racionais. Esse autoencontro com a plenitude não passa pela racionalidade. Até passa pela racionalidade, mas vai além da racionalidade. Ele entra no campo do intuitivo, no campo do inconsciente, no campo da percepção não discursiva, né? No campo da percepção sem palavras, que é a percepção meditativa do silêncio interior. É ali que você vai encontrar vai saciar esse seu vazio interior. Vai saciar. Isso você não precisa ter ninguém do seu lado. Não precisa. Às vezes até ter muitas pessoas do seu lado pode até atrapalhar essa necessidade de estar em silêncio consigo mesmo. Então é muito importante a gente perceber isso, porque essa solidão, quando não resolvida, ela acarreta muito sofrimento, ela acarreta muitos enganos ao longo da vida. Quantos relacionamentos as pessoas constroem de uma maneira enganosa só porque não tem medo de ficar sozinha? Às vezes ela nem pensa, eu estou com medo de ficar sozinha. Às vezes ela não pensa porque isso não é claro para ela. Mas ela se move nessa direção porque ela tem medo de ficar sozinha. Não que estar com as pessoas não seja bom, é ótimo, com certeza. Mas não estar para se completar no outro, né? Estar para compartilhar com o outro uma busca recíproca por se autocompletar. Olha, eu falei uma coisa aqui interessante. A grande questão de você estar com o outro não deve ser nunca de se completar com o outro. Vou repetir. Mas de buscar juntamente com o outro se autocompletar. Esse autocompletar é algo que você vai realizar com você mesmo e por isso vai ser permanente. Vai ser uma sensação de preenchimento permanente. Não vai ser uma sensação que vai depender de fatores transitórios que hoje podem saciar um pouco você, mas amanhã não vão estar mais ali para saciar. A Nelly Vale está falando aqui, né? O problema é que tem pessoas que nem sempre estão presentes no momento que estão com outras pessoas. Sim, é verdade. Muitas vezes a pessoa está ali com o outro, mas não está vivendo o presente, né? Está com a cabeça em outro lugar. E aí ela realmente não está vivendo aquela situação, com certeza. Mas, nesse sentido, tem uma frase da Joana de Anjos, que é uma frase bem interessante. Ela fala assim: o ser humano que é solidário nunca será solitário. Olha só, o ser humano que é solidário nunca será solitário. Tá? Aí, o que é ser solidário? Solidário aqui, eu não quero entender como aquele ser humano que necessariamente sai por aí ajudando todo mundo. Ah, eu estou ajudando todo mundo, então eu estou sempre com alguém. Não acho que seja só isso, pode até passar por isso também. Eu acho que esse estado de ser solidário é um estado de compartilhamento. E aquilo que a gente estava falando agora aí há pouco, né? De você estar aberto a compartilhar. Porque, conforme eu disse para vocês, a solidão ela passa muito por um estado egocêntrico, um estado narcísico. A pessoa está fechada muito dentro dela mesma. Então ela não consegue se expor para estar com o outro. Aliás, a Joana de Anjos vai até num texto falar que muitas vezes nos estados de solidão existe a presença do medo. O medo de estar com o outro. O medo da ameaça que o outro possa te proporcionar. Né? Talvez tirar do seu lugar de conforto, talvez te tirar do seu silêncio. E a gente se esquece aquilo que a gente leu aqui no Guerreiro da Luz, do Paulo Coelho, que o outro traz muitas vezes lições importantes. Então, quando você está bebendo na fonte da presença do outro, você está se completando. Não com o outro,
mas com aquilo que ele te ensina, vivendo a vida dele, trocando ideias com você. Você está aprendendo ali com ele. Não é a presença dele, mas aquilo, mais o conhecimento, a sabedoria, a experiência que a presença dele proporciona a você. Se você se alimentar disso, essa ação contra a solidão não será neurótica. Essa não. É diferente de você precisar do outro, de você precisar possuir o outro para ocupar o seu vazio interior. Essa é uma estratégia neurótica de resolver o seu problema que com certeza vai estar fadada a fracassar a qualquer momento. Mas quando a presença do outro te proporciona um aprendizado, porque você está aberto para olhar o outro, você está aberto para perceber do outro, né? Conforme o Paulo Coelho fala aqui nesse livro, você vai aprender com que o outro, pela forma como que o outro influencia você. Essa aprendizagem, essa leitura, esse beber na água dessa energia do outro, essa é permanente. Porque o outro pode até ir embora em algum momento, e em algum momento vai. Mas aquilo que ele proporcionou a você vai permanecer porque se tornou patrimônio seu. Então, quando a Joana de Ângeli fala, pois é, não há troca, está aberta a ouvir a pessoa, Então, isso quando a Joana de Ângeli fala que o ser humano solidário, ele não é solitário. Por quê? Porque esse ser humano solidário, que eu estava falando, não é só aquele que sai por aí ajudando todo mundo, mas aquele que está aberto, aquele que tem empatia para trocar com o outro, né? Para conviver com o outro. E aí ele vai estar buscando situações na vida dele. Ele vai estar fazendo um curso, ele vai estar fazendo uma atividade física, ele vai estar fazendo uma atividade artística, ele vai estar trabalhando, ele vai estar estudando, ele vai estar participando de um grupo religioso, ele vai estar participando de um grupo assistencial, de uma ONG. Ele vai estar se movimentando pela vida. Esse ser humano provavelmente não vai sentir solidão. Ele vai continuar a ser só, porque todos nós somos sós. Não se iludam com isso. Pensem sobre isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Todos nós somos seres solitários, no sentido de estarmos sós, né? A Joana de Ângeli usa a palavra ali para fazer um jogo, mas eu estou usando aqui o solitário no sentido de estar só. Então todos nós somos. Tem até uma síndrome que a gente chama, né, que é o SEST, é a síndrome do estrangeiro. Essa síndrome de estrangeiro, ela fala de pessoas que se sentem estranhas dentro de determinados grupos onde elas estão inseridas. O aquariano é muito assim, tá? O aquariano é muito estrangeiro nos grupos onde ele está inserido. Mas a gente tem percebido que, do ponto de vista espiritual, essa geração nova que está chegando aí, ela traz muito essa sensação da SEST, da síndrome do estrangeiro. É SEST, S-E-S-T. É a síndrome do estrangeiro. Por quê? Porque é uma geração que, segundo as informações que a gente tem tido, ela vem de uma dimensão onde a vida é bem diferente daqui da Terra, onde essas limitações, não é? Onde esse primitivismo que a gente vive aqui, de tanta injustiça, de tanta miséria, de tanto egoísmo, isso não existe lá. Então eles chegam aqui, parece que eles estão vindo até para compartilhar com a gente e ajudar, mas eles não são seres prontos ainda, são seres em construção, mas que já estão avançados num nível maior do que o nosso. Mas eles chegam aqui e, por não serem mais prontos, eles se sentem realmente solitários, eles sentem uma solidão nesse mundo aqui. Eles não conseguem entender a vida, então eles têm dificuldade de conviver um pouco. Então, eu percebo isso em alguns pacientes jovenzinhos, né, que estão aí nessa fase aí dos 12 aos 20, 22 anos, que essa geração aí que nasceu a partir do ano 2000, principalmente, né, já vinha antes um pouco, mas está vindo com muita força a partir do ano 2000. É uma geração que muitas vezes traz essa síndrome, a síndrome do estrangeiro. Então, eles se sentem como se vivessem numa terra estranha.
E aí eles carregam um sentimento de solidão, que às vezes é um pouco sofrido para eles, às vezes é um pouco difícil para eles. Né? Hoje mesmo estava atendendo um pacientezinho, jovenzinho, deve ter uns 14 anos mais ou menos, e ele falando isso para mim, né? Que ele não consegue entender como é que é a vida aqui na Terra, ele não consegue, ele não queria ter vindo, ele quer voltar, ele diz isso, porque ele não consegue entender. E ele fala isso com muita calma, sabe? Com muita consciência. Ele não se sente aqui pleno, ele não consegue entender essa maneira que a gente tem de viver a vida aqui, que é uma maneira que com certeza é absurda, né? Quer dizer, foi normal dentro de um certo nível de primitivismo, mas na medida que a gente está amadurecendo, ela está se tornando uma vida absurda, né? Conviver com tanta miséria, com tanta fome, com tanta injustiça é uma coisa que está se tornando absurda. E para essas pessoas, esses jovenzinhos aí, esse nível de absurdo é muito maior do que para a gente, é muito maior. Então eles têm uma sensação de solidão que muitas vezes ela é sofrida. Então, com certeza, a questão da solidão passa muito por esse estado egocêntrico e de você não ser solidário. E aí a grande maneira de você trabalhar a sua solidão é você passar a ser solidário. Solidário nesse sentido amplo que eu falei. Compartilhar da vida. Vocês vejam, por exemplo, né, os povos indígenas que estão mais próximos da animalidade do que nós, não no sentido pejorativo que eu estou dizendo, não, tá? É no sentido assim, eles vivem numa floresta, têm hábitos ainda muito de floresta, né? de sobrevivência, tem uma cultura muito natural. Então, eles têm vínculos fortíssimos com a natureza. Então, eles sentem essa presença do todo ao redor deles. Eles interagem. Até tenho lido algumas coisas, né? O Krenak, que eu citei ali, que é um indígena, não é? Tem aqui uma outra também que eu tenho, que até já usei aqui também, que ela usa as cartas do caminho sagrado xamânico, que também ela foi buscar essa sabedoria. Ela não é indígena, mas ela foi buscar essa sabedoria nos povos indígenas. E todos eles citam isso, né? Como que os índios, eles têm uma relação de igualdade, mas não é uma relação de igualdade como a gente algumas vezes acha que é muito racional, muito pensada. Eles têm uma relação de igualdade com a natureza. Para eles, uma árvore é um outro ser vivo que está ali como ele, como um pai, como um irmão, e aí está a árvore. É mais um ser vivo. Não existe muito essa diferença. Eu me lembro, né, de um paciente meu que, quando eu fiz regressão, ele se viu índio e ele durante a regressão, ele se via em alguns momentos caçando, e era muito interessante a relação dele com a caça. Não era uma relação de matar um animal para comer a carne, ainda que isso fosse acontecer. Mas havia ali um ritual interior de respeito que dignificava aquela caça. E vejo quando ele chega no mundo espiritual, na regressão, né, que ele acorda lá, ele entra em contato com esses animais, e esses animais dizem para ele que tinham estado aí na vida dele para servi-los dentro de um contexto da própria criação. Então vocês veem o nível de conexão, né, de planificação com o todo. Então esse é o grande caminho para sanar a solidão. Tá? Não é estar com muitas pessoas, ainda que estar com pessoas pode ser bom, mas não tanto pela presença da pessoa ocupando um vazio. Não é alguém que vem e ocupa um vazio dentro de você. É alguém que chega ao seu lado, que irradia ideias, que irradia pensamentos, que irradia experiências, e aí o seu vazio vai se completando com aquela troca. Então, não é um relacionamento de codependência, não é um relacionamento de dominação, de possessão, eu preciso disso porque isso me completa. Não. É um relacionamento de usufruto. Eu estou me utilizando
dessa energia, dessa presença para beber dessas experiências, desses conhecimentos que ajudam a planificar o meu vazio interior. Então eu diria para vocês que as pessoas que passam por essa situação, e talvez todos nós passemos, vocês querem ver uma situação que vocês vão se sentir, vão viver essa solidão inevitavelmente, todos nós vamos viver essa solidão na hora da morte. Ninguém pode morrer por você, ninguém. Você vai morrer sozinho. Pode ter um funeral de 1000 pessoas seguindo você. Tomara que não tenha. Sorte sua se não tiver. Porque aí você vai poder estar em paz com você mesmo. Porque se tiver um funeral de 1000 pessoas te seguindo, a quantidade de gente vibrando, jogando energia em cima de você, às vezes até com a melhor das intenções, é enorme. E acaba tirando a sua própria paz. Mas então um dia você vai estar sozinho no momento da sua morte. E aí, se você não estiver acostumado a lidar com esse estar consigo próprio, a morte pode adquirir aí uma conotação angustiosa. Tá? Não vou nem dizer de sofrimento, de dor, não. Mas uma conotação angustiosa, pode sim. Porque você não está acostumado a estar com você mesmo. Então, eu sugiro a vocês todos, né, que pensem sobre isso, que construam essa percepção de ser solitário, de ser sozinho, dentro do seu próprio caminho, que você vai percorrer até o momento da sua morte. Ninguém vai percorrer igual. As pessoas podem estar do seu lado, mas ninguém vai sentir, vai pensar, vai se emocionar, vai construir sabedoria. Ninguém vai morrer por você ou igual a você. Ninguém. Então, nesse sentido, você é solitário. Num bom sentido de ser solitário. Então, é muito importante assumir isso. Quando você assume isso, você passa para o segundo ponto. O que me falta para completar essa sensação de ser solitário? É justamente sanar esse trauma de separação que surgiu no momento que você se transformou de um animal num ser humano. É buscar reconexão com o todo. Então são os exercícios de meditação, de contemplação, de identificação com a natureza, né? De você conseguir ali sentir uma emoção profunda de estar com uma ave, de estar com a água do mar, de estar com o sol batendo no seu corpo, de estar com o pé tocando as areias do chão. Isso tudo é planificador. E isso vai trazendo uma memória adquirida que é patrimônio seu, que ninguém vai ter como te tirar. Da mesma forma que estar com as pessoas também pode ser planificador, se você não as possua neuroticamente, mas se você beba das experiências dela, sanando um pouco seu vazio interior. Tá bom? Então pensem nisso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é um grande exercício para a nossa maturidade psíquica, psicológica, espiritual. É um grande exercício isso que eu estou propondo a vocês. Façam isso, porque vale a pena. Né? Eu gosto muito daquele mantra que eu já falei aqui para vocês, que é fazer um exercício respiratório. E aí você enche o pulmão de ar e de vida, e quando você está com o pulmão cheio de vida, você repete interiormente, né? Eu amo a vida. E aí você tem aquela sensação de amor por tudo que está à sua volta. Isso preenche qualquer vazio. A Malu está falando aqui, obrigado, João, sempre muito esclarecedor e acolhedor seu compartilhamento. Eu que agradeço, Malu, a presença de vocês aí, fico muito feliz de estar trocando. A intenção é essa, né? Sempre tenho dito isso aqui. Não estou aqui para fazer marketing pessoal, mas existe uma intenção sincera de ser solidário. Talvez por isso eu não me sinta mais tão solitário, né? É uma construção interior de estar bem comigo mesmo que eu proponho a vocês, de estarem bem consigo próprios, de se amarem, de se bastarem e aí poderem estar realmente com as pessoas de uma forma mais saudável e menos neurótica. Quem gostou, compartilha,
manda aí para outras pessoas, pessoas que podem estar precisando ouvir aqui essas reflexões. Acho que a gente pode aí fazer um bem para essas pessoas compartilhando essas ideias, tá bom? Minha gratidão a todos. Quem está por aqui nunca está sozinho, com certeza. Minha gratidão a todos aí por estarem aqui. Vamos seguir em frente. Uma boa semana para todos. Um abraço aí, um beijo no coração. Até a próxima segunda a gente se encontra. Tchau.